Legal. Esse próximo aqui a gente vai deixar para semana, para o meio da semana, né? Então vamos apagar aqui, né? A gente viu o controle de temperatura. Então fechar. Aqui, beleza. Então vamos lá. O próximo processo que é legal de entender é a parte de nível, né? Então vamos supor que eu tenho um tanque aqui. E aqui nesse tanque a gente tem uma tubulação que está vindo nele, né? E está caindo um produto aqui dentro. Falar de água que fica mais fácil, imaginamos que seja uma caixa d'água de um prédio, né? E daí aqui a gente vai ter as saídas dele, né? Podemos colocar várias saídas aqui. Pelo menos umas 3, né? Só para exemplificar. Quatro aqui. Beleza. Então o que acontece? Normalmente como funciona esse processo, né? A gente tem uma boia aqui, né? Vamos supor que... Deixa eu ver como que eu vou desenhar aqui. Vamos supor que está entrando o produto aqui. E a boia ela vai estar presa aqui assim, né? Então conforme esse nível vai subindo aqui, a boia vai se aproximando da boca. E a hora que essa esfera chegar aqui, ela vai fechar. Então o nível bateu aqui em cima, fechou tudo. Conforme o nível vai baixando, a boia vai descolando daqui da boca e vai sobrando um espaço entre a boca e a boia. E por esse espaço vai caindo o produto aqui dentro. Então esse é o controle de nível tradicional que a gente tem na maioria das caixas d'água, né? Você tem a entrada de água. Enquanto tá lá embaixo, tá caindo água solta, né? A hora que ele vem chegando aqui em cima, perto da boia, ele vai diminuindo até que para. E daí esse controle aqui, ele é o que o pessoal chama de autorregulado, né? Por quê? Porque não precisa o operador ficar aqui próximo da caixa d'água, olhando para ela e vendo, a hora que baixou o nível, eu abro mais essa válvula. A hora que subiu, eu fecho. Por quê? Porque ele já faz de forma automática com isso. Enquanto tá baixo o nível, tá entrando água à vontade aqui. Conforme vai subindo, a boia vai fechando, até que quando o nível atinge o valor máximo, a boia fecha totalmente a entrada e consegue controlar. O legal disso é que se, por exemplo, vamos supor, tá todo mundo fechado, não tá tendo consumo nenhum, então o nível tá parado lá. A partir do momento que esse daqui começou a consumir, esse nível vai começar a descer. Vai depender do que? Do tamanho da caixa d'água, né? Do diâmetro dela. A gente chama isso daqui de capacitância. Capacitância do processo. O que é essa capacitância? É a mesma coisa que a gente pode comparar com uma pessoa, né? Se você tem uma pessoa magrinha, slim, né? E tem um outro que é mais rochuchundinho, o que vai acontecer? Se esse daqui perder 100 gramas, já vai fazer uma diferença grande nele. Agora, se esse daqui perder 500, não vai mudar praticamente nada, porque ele tem muita energia acumulada. Então aqui também, se nesse exemplo do tanque for uma garrafa PET de 2 litros, e a gente fizer uma montagem dessa que dá para fazer, então um pouco que eu abro aqui, esse nível já baixa bem rápido. Por quê? Porque para baixar um volume, eu vou precisar da fórmula de volume, né? Legal que entra um pouco de química aqui, física. Volume é igual a área vezes a altura. Então, como a área da garrafa ela é pequena, para eu deslocar um volume razoável, né, eu vou precisar variar bastante a altura. Então, como varia a altura, o nível cai rápido aqui. Agora, por outro lado, se for uma caixa d'água de indústria ou de prédio, esse diâmetro ele é bem grande, vai ser, sei lá, 5 metros de diâmetro. Na garrafa PET você tem a área, né, a área relativa a um diâmetro de 20 centímetros. E na caixa d'água você tem uma área relativa a um diâmetro de 5 metros. Então, o volume, a parte da área é muito maior no tanque, na caixa d'água, do que na garrafa. Então, quer dizer que eu preciso tirar muito líquido para variar pouca coisa numa caixa d'água. Enquanto que na garrafa PET, um pouco que eu tiro já varia bastante a altura. Mas aqui é legal por quê? Porque esse controle ele é um controle
semiautomático, né? O automático ele controla, né? Conforme está chegando aqui, conforme aumenta o consumo, eu aumento a entrada. Diminuiu o consumo, eu diminuo a entrada até que chegue no valor desejado. Então, é um controle típico de nível, né? Daí, o que poderia ser feito a mais aqui? Vamos supor que aqui não tem problema eu ficar com todo esse volume de água. É até bom, porque se tiver como que eu posso dizer? Se tiver uma ocorrência de repente todo mundo, horário de pico, por exemplo, né? Horário de pico. Todo mundo toma banho mais ou menos no mesmo horário. Ou lava a calçada, ou os consumos maiores são banho, né? Então, vamos supor que das 18 às 19 horas, isso daqui é uma caixa d'água num prédio, 70% das pessoas estão tomando banho. Então, nesse momento, todo mundo vai estar, esse 70% vai estar consumindo bastante. Então, o que vai acontecer? Como ela tem um diâmetro grande, o nível vai começar a baixar. Só que a hora que ele começou a baixar, a boia descolou da boca aqui, já começou a repor o líquido, repor o volume. Como muita gente está tomando banho, o nível vai baixando, mas ele está jogando água aqui dentro. A hora que for terminando as pessoas, que vai diminuindo esse consumo, né? Vamos supor que o consumo aqui está sendo de, vou botar aqui, já usar o conceito de vazão, né? De 300 litros por minuto. Então, cada minuto está saindo 300 litros aqui. E daí está entrando lá a boca totalmente aberta. Vamos supor que a quantidade máxima de água que passa aqui seja de 250 litros por minuto. Então, sendo assim, a cada minuto saiu 300 e entrou 250. A cada minuto o volume, o que é volume? É a quantidade de produto que tem aqui dentro. O volume vai estar diminuindo em 50 litros por minuto. Por quê? Porque está entrando 250 e está saindo 300. Então, esses 50 litros por minuto, que é o volume aqui, ele vai estar fazendo com que a altura diminua. A quantidade de nível que tem lá vai diminuindo. Então, se ficasse durante 4 horas acontecendo isso, a caixa d'água ia chegar bem aqui pertinho. Então, por isso, em função disso que é calculado o diâmetro da caixa, né? O cara tem que saber quanto de maior vazão que pode cair dentro dela, qual que é o maior consumo e durante quanto tempo ela consegue manter esse pulmão dela aqui, manter com água esse reservatório sem que ele seque. Então foi diminuindo, né? No pico é esse consumo de 300, só que daí vai diminuindo 290, 280, 200. A hora que chegou no 250 aqui, daí já ficou assim. A quantidade que está entrando é igual à quantidade que está saindo. Aí o nível já dá aquela estabilizada, né? Estabilizou mais baixo do que estava. Só que daí na sequência foi para 240. Então o que acontece? Está entrando 250 e saindo 240. Aí já começa a ir subindo um pouquinho. O nível que estava aqui veio caindo, chega um ponto que ele dá uma estabilizada, depois ele começa a subir de novo, até que ele chega naquele valor máximo e estabiliza de novo. Aqui nós estamos falando de nível por tempo. Então é a mesma coisa que a gente tinha visto lá da temperatura, o nível também vai fazer isso. Aí se ninguém consumir, ele vai ficar um tempão parado lá em cima. A hora que tiver o consumo de novo, né? Ele estava parado lá em cima, aí ele vai começar a cair. Quanto maior for o consumo, mais rápido ele vai cair. Porém, não tão rápido, por quê? Porque ela tem essa gordurinha aqui, né? Tem esse pulmão, que é essa área grande. Então, para variar um pouco o nível, preciso tirar um volume razoável, né? Então, ela é feita dessa maneira para conseguir manter. Aí, o que é interessante, pessoal? Conforme a gente vai entendendo como funcionam os processos, você já vai vendo como que não é tão difícil de controlar. Aqui, como que faz? O mesmo elemento que mede, né? Ele faz o controle, porque a hora que a água baixou, ele veio baixando junto. Então, conforme ele vai baixando, ele já vai liberando aqui. Como a gente tinha visto no caso da temperatura lá, que o rapaz, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que olhar para aquele indicador lá, ver quanto que estava indicando, em função daquilo, ele abrir ou fechar a válvula para jogar mais gás para aquecer embaixo.
Aqui, todavia, já não precisa de tudo isso. Por quê? Porque conforme o nível for baixando, o próprio sensor aqui de nível ele já vai acompanhando e ao mesmo tempo ele libera para a entrada de mais água. Então é bacana porque é o que a gente já chama de um controle automático aqui. Depois nós vamos falar na sequência, né, que a gente está falando de nível. Nível. Vocês vão encontrar muito como level, que é do inglês, né? Então por isso que os medidores de nível aqui no Brasil, a abreviatura dele, né, é LT, que é transmissor de nível do inglês, né, Level Transmitter. O de temperatura é TT, transmissor de temperatura. A temperatura transmitter, né? Primeiro vem a variável, depois a função dele. Tá ok? Daí o próximo que a gente vai ver, sem nada de política, né, é o PT, que é transmissor de pressão, Pressure Transmitter. E o último é o FT, que é Flow Transmitter, transmissor de fluxo. Tá ok, gente? Beleza, então. Abraço. Vamos encerrando por hoje. Acho que ficou legal. E daí a gente vai tentando gravar mais usando essa ferramenta aqui, que é bem bacana, né? E ajuda a expor as ideias de uma maneira simples, né? Se fosse o caderno era legal, porque depois eu tentar fazer no caderno, porque daí fica registrado, né? Agora aqui eu apertei, apagou, fica só na memória de quem viu. Abraço, gente.